Clube Agrocast, um clube de relacionamento, informação e boas histórias, em formato podcast. Mais uma gravação aqui do nosso Clube Agrocast, um clube de relacionamento, informação e boas histórias. E hoje o tema é tendências e inovações no agro. Eu estou com duas pessoas muito importantes aqui do setor para conversar. Uma é a Fabiane Astolfo, que ela é consultora de inovação no agro. Bom dia, muito obrigado pela sua presença, Fabiane. Bom dia, Luca, eu que agradeço. Obrigado. E outro aqui também que está com a gente é o Humberto Vecchio, que ele é líder de agricultura digital da Corteva AgriScience. Tudo bem, Lucas? Prazer estar aqui com vocês. Fabiane, prazer também. Prazer é meu, gente. Obrigado pela presença de vocês. Então vamos falar um pouco sobre inovação e tendências no agro, né? Que é um tema assim que não fica velho nunca, porque o agro sempre tem novidades, né? Então, eu até quero começar com uma brincadeira, né? Que a gente trabalha com comunicação, a gente sempre vê uma hashtag em redes sociais que é o agro não para. Justo. E aí a gente vê que isso é verdade, né? Porque a indústria do agro, ela está sempre assim, dando um passo à frente com máquinas, com a indústria química, a genética. Aí eu queria saber, qual é a bola da vez? Vamos começar por aí. O que hoje o agro traz ou está buscando que é a grande inovação do momento? Tem alguma? Tem alguma? O que vocês me dizem? Tem. O agro não para mesmo, tem muita inovação que é adotada, né? Por isso que é importante, elas existem e elas são adotadas pelos agricultores. Uhum. Mas não existe uma bola da vez apenas, né? A gente pode apostar em 2, 3 frentes que estão ligadas à biotecnologia, certo, né? A sustentabilidade e a digitalização, nessas três, né? Nessas três, aí em biotecnologia a gente tem que pensar que a parte genética é importante, né? Das novas variedades e híbridos. Aí seria uma parte mais de sementes, por exemplo? Voltada a sementes, exatamente. E a parte dos biológicos também, está muito forte hoje. E em digitalização, né, toda a transformação digital dos agricultores, dos distribuidores, todos os atores do agro, né, já estão passando por essa transformação digital. E a sustentabilidade, né, que é uma fortaleza nossa, nós somos muito bons nisso, né, comparado ao resto do mundo, e a gente vai se tornar ainda cada vez melhor. Perfeito. Tem mais lições de casa aí para fazer também. Perfeito. Totalmente em linha, o agro não para. Interessante compartilhar aqui, a gente discutir, né, através dessa perspectiva. Temos muitas soluções, muita pesquisa, né? Assim, hoje o agro ele é um grande foco de todas as empresas e de todas as startups. Trazendo como uma referência aqui de Corteva, hoje nós temos globalmente 1,6 bilhões de dólares investidos em pesquisa e inovação. Perfeito. Pesquisa e desenvolvimento. E o Brasil hoje, dentro também da Corteva, é o segundo país depois dos Estados Unidos, o primeiro país depois dos Estados Unidos, como foco de desenvolvimento, né, de novas tecnologias. Então aqui a gente está falando de novos traits, né, como a Fabi falou, a gente está falando de novas moléculas. Nós entendemos que temos muito a caminhar na questão dessa tecnologia. E olhando pelo viés do digital, aí sim a gente também pode trazer, né, assim, drones, os robôs, sensores, né, o IoT que está presente no campo. Então, todas são tecnologias que elas não são tecnologias de futuro, né? São tecnologias que já estão no presente e que, com certeza, com o passar do tempo, elas vão se desenvolver cada vez mais. Eu queria só pegar um ganchinho aí que você falou. Qual é o valor da Corteva colocando em pesquisa no momento? 1,6 bilhões de dólares. Muito bem. Então, eu queria que vocês dois possam falar sobre isso. Claro. Porque, assim, às vezes a gente fala, tá colocando 1,6 bilhão. É muito dinheiro, mas tem que lembrar que, assim, a pesquisa, né, em todo o setor, mas no agro também, ela leva tempo, né? Para você validar uma coisa, passar por órgãos reguladores, para aquilo chegar no campo de verdade e fazer o efeito necessário, né? Então, existe, assim, um tempo para que isso aconteça. Às vezes a pesquisa caminha bem até um certo momento, depois não evolui mais. Então, assim, tem que se levar em consideração isso. Nem tudo é 1,6 bilhão que naquele ano vai dar resultado, né? Justo. E a gente tem que ver o outro lado, né? Por que se investe tanto? Por Por que se investe em ciência e tecnologia? Porque os desafios são enormes do outro lado, né?
Nós temos desafios aí de aumento de população, de aumento da qualidade dos alimentos, que a classe média que está crescendo aí na África, na Ásia, vai querer. Na Índia. Né? Na Índia, exato, a Ásia, né? Índia. A gente tem desafios de clima, mudanças climáticas. Né? A gente tem desafios de toda a mudança do consumidor, né? Pressionando o agro para essa questão de sustentabilidade, que é importante, e a gente, né, tem tecnologia para se desenvolver novas para enfrentar isso tudo. Perfeito. Eu ouvi uma história sobre uma empresa, uma única empresa brasileira que faz robôs mesmo, que vão atrás de plantas que estão doentes ou com pragas. Essa empresa falou que já tem 140 robôs autônomos atuando em fazendas brasileiras. Uma empresa só. Aí eu queria perguntar para vocês, partindo desse cenário, isso vai ser comum? Porque atualmente nós temos drones que voam às vezes à noite com aquelas luzes em cima das plantações, e muita gente não se acostumou ainda com isso. E agora a gente vai passar por uma plantação de soja e vai ter robozinho. Isso é o futuro? Isso já está acontecendo em alguns lugares, mas a gente vai ter que se acostumar com isso? Como é que vocês veem essa questão? A gente vê que sim, é uma grande tendência. Os robôs já estão presentes. Para culturas mais extensivas, milho, soja, a gente ainda entende que isso é dentro de um viés de prova de conceito, então ainda não está na maior parte dos produtores. A gente vê muito uso de robôs dentro de HF, morangos, tomates, citros. A gente já tem visto robôs apoiando a parte operacional, mas com certeza é uma grande tendência, a tecnologia está movendo para isso. Você comentou de drones, né? Vou trazer aqui um viés falando dos drones, porque a gente acompanhou muito nos últimos 2 anos uma escalada na adoção de drones, tanto para monitoramento de lavouras, quanto para pulverizações. Sim. E é interessante a gente olhar pelo viés. Todo o mercado que ele acelera muito, ele precisa de um certo nível de, não só regulamentação, mas a gente precisa estar preocupado com qualidade. Então, o conhecimento agronômico junto com a tecnologia. No meu ponto de vista, a gente ainda tem um bom caminho a percorrer na questão dos drones, sem dúvida nenhuma, cada vez mais a gente vai utilizar. E os robôs, eles vão vir também nessa onda, nesse mesmo caminho de adoção. Perfeitamente. Humberto, sabe uma coisa emblemática que eu falo, Lucas, é que é a Silvia Massurá, é a presidente da Embrapa. Né? Isso. Ela não é agrônoma. Né? Justo. A área de formação dela é em TI. Sim. Né? Certo. Então, isso já mostra alguma coisa, né? Exatamente. Para onde que vai o agro? Né? Para onde que vai o agro? Lógico que o futuro dos robôs eu vejo, na verdade, como a última, talvez uma das últimas fronteiras. Né? Tem essas hashtags do que o agro não para, né? O agro não para, o que vai ter hoje, e o robô ainda vai demorar um pouco. Mas não tem como, ele vai vir, né? Vai ser mais comum, né? Vai ser mais comum. Ele precisa de outras tecnologias que vão vir antes, né? Ele precisa de conectividade para ele operar, né? Nós precisamos de outras coisas que precisam ser desenvolvidas antes até a gente chegar a ter os autônomos, os robôs, né? Por isso que a gente tem que brigar bastante por conectividade, né? Certo. Algo que nós todos temos que batalhar para aumentar no Brasil. Que o Brasil ainda já tem um percentual interessante até na área rural, mas quando você vê, né, tudo que falta, fala, gente... Ainda tem muito aqui. Ainda tem muito, né? Perto de outros países vizinhos a gente tem mais do que eles, mas, nossa, né? A gente tem um país continental e tem muita área agrícola, então a gente tem muito que batalhar por isso. E outra coisa que eu gostaria de colocar também na mesa, Humberto, é que é legal, chama atenção, é bonito falar em inovação dessas ferramentas. É o drone, é o robô, né? Sim. Só que a gente tem que lembrar que a ferramenta é uma ponta do triângulo. A outra ponta do triângulo são as pessoas. Perfeito. Né? E a outra ponta são os processos. Como que isso vai ser usado na sua fazenda. Então não adianta só comprar um drone, que eu já vi um monte de gente encostar drone. Né? É que ele passou por aquela... a emoção da compra, a emoção, né? eu tô super, quero adotar, tô super empolgado, motivado, aí cai no vale da decepção. Porque faltou as pessoas e faltou os processos. Esse tipo de inovação de material, robô, drone, esse tipo de coisa, diferente de uma semente, né, que vem ali para plantar. Às vezes parece muito que a pessoa pode aderir, mas como um consumidor e não de uma forma estratégica, como um produtor mesmo, né? Esse é o ponto. Ele tem que olhar o triângulo. E vale ressaltar o conhecimento agronômico aqui. Tá?
estou na empresa, na Corteva, vinda da Pioneer. A gente, sempre que a gente fala de inovação e de tecnologia, eu converso com agrônomos e aí vem aquela pergunta, né? O robô vai roubar o lugar do agrônomo. Eu sempre digo, fiquem tranquilos, porque o conhecimento agronômico, ele é complexo, né? Então, assim, existem muitas variáveis para posicionar junto com a tecnologia e nós temos uma cultura de relação humana. Então, a proximidade do técnico, do consultor, do agrônomo, da pessoa que comercializa, ela é imbatível, né? Ainda mais dentro de uma cultura latina como é a nossa, tá? Então, ninguém vai roubar, a tecnologia não vai roubar espaço, pelo menos nos próximos 10, 15 anos. Humberto falando, né? Não é baseado em nenhum estudo, é uma percepção. Perfeito. Ou mais anos. Não vai, precisa das pessoas. Concordo contigo. Muito bem. O Humberto tinha falado dos drones, né? Que a curva de adoção dos drones cresceu muito nos últimos anos. Isso. E eu vi um gráfico recentemente dos últimos 3 anos, de 2020 a 2020, 2021, 2022, que o número de produtores aderindo aos biológicos também vem crescendo. Os químicos ainda, claro, que são a grande maioria, mas o biológico vem subindo ano a ano expressivamente. E a gente sabe, a Corteva, a gente sabe que tem uma iniciativa de biológicos, né? Isso. Vem do mercado, é claro, a importância para o meio ambiente, etc. Mas eu queria perguntar para vocês, por que o biológico ele está tendo essa ascendência no mercado? O produtor está entendendo os benefícios para ele, para a produção, para o meio ambiente? Ou não, é uma questão de custos? Como que é? Por que está tendo isso e como a Corteva também está se posicionando para esse mercado de biológicos? Legal. A Corteva adquiriu recentemente a Stoller e a Symborg, são 2 empresas de biológicos, justamente com esse olhar de futuro, entendendo que o mercado está mais adepto às soluções biológicas. Por que isso? Um dos grandes pilares é a questão da sustentabilidade, ou do produto biológico gerando um menor impacto no solo, combinado com um produto de proteção de cultivos. Esse, sem dúvida, é um dos caminhos, né? A gente entende que é uma questão complementar. Certo. Né? Então, o uso de biológicos junto com os normais aí de proteção de cultivos. Tem uma outra questão também quando a gente fala de biológicos, que é uma questão desses produtos biológicos estarem melhorando a qualidade deles com o passar do tempo. Então existe dentro do agro, quando se olha para 20 anos atrás, os produtos biológicos eles eram estereotipados como produtos que não tinham validações técnicas, validações agronômicas e não se sabia o resultado. Hoje, quando você fala de um negócio de biológicos, esses produtos passaram pelo processo de pesquisa e desenvolvimento. Então, quando a gente fala de Symborg ou de Stoller, a gente está falando de produtos biológicos que passaram por provas de conceito, por validações, com uma grande prova de que eles vão trazer o retorno sobre esse investimento para o produtor. Perfeito. Então o mercado vai para isso por esses 2 vieses, né? Uma maior maturidade do negócio de biológicos e muito também por uma pegada aí de sustentabilidade. Perfeito. Quer falar? Não tenho o que complementar, já falou tudo. É isso. Do seu ponto de vista, assim, uma pessoa de fora da indústria, né? Sim. Você acha que o biológico, o produtor ele está entendendo que o biológico ele é realmente futuro, ele é uma complementação do químico, ele é melhor para o negócio no geral? Cada vez mais. Na verdade, todas as ferramentas que o agricultor pode usar, ele vai usar, né? Na medida certa, na dose certa, no momento certo, exato. Cada um tem a sua fortaleza. Com o acompanhamento do agrônomo. Todos eles. Hoje a agricultura brasileira está num nível que ele precisa de ferramentas que vão dar pequenos aumentos e ele precisa saber usá-las com precisão. Sim, né? sim. Então todas elas estão aí para isso e o agro sabe muito bem utilizá-las. Perfeitamente. Né? Eu não posso deixar de perguntar, não sei até onde vocês podem responder sobre isso, mas eu não posso deixar de perguntar, porque é uma das bolas, se não é no agro, é no geral do mundo, né? A gente fala muito hoje de inteligência artificial e o papel dos algoritmos, né? Sim. Então eu sei que, por exemplo, existem tecnologias climáticas que já usam essa captação de Big Data climática
para fazer um mapeamento de microclima até, né? Para fazer não só uma previsão, mas para ter uma precisão muito grande no microclima de uma fazenda, de uma propriedade, coisas assim. Isso ele capta por satélite, vai para um celular, né? Por exemplo. E aí temos também as máquinas, né? As máquinas também já usam alguma automação, fazem sozinhas, sem operação no local. Então eu queria saber em que pé está essa utilização de algoritmos e inteligência artificial, onde está sendo aplicado, o que vocês podem falar sobre isso até onde vocês sabem? Posso. Assim, o que a gente tem visto no mercado, tá? Essa talvez seja uma das grandes tendências, voltando na tua primeira pergunta, tá? Certo. O que a gente vê no agro é que nos últimos 10 anos se começou no agro a captação de dados. Então os dados, como você comentou, né, a questão do maquinário agrícola, produzindo mapas de plantio, mapas de pulverização, mapas de colheita, as estações meteorológicas capturando esses dados climáticos, outros sensores. Então os últimos anos foram os anos de começo de entrada de dados. Perfeito. Onde nós estamos agora? Exatamente no momento que a gente tem todo um time de ciência de dados analisando, primeiro armazenando e segundo processando essa quantidade infinita de dados. Para mim, e o que a gente tem visto dentro de Corteva, é que essa é a combinação do hoje e do futuro. Então nós estamos hoje trabalhando com modelagens complexas que pegam muitas variáveis. Desde esses mapas que eu comentei, as informações de clima, as informações do próprio produtor, desde que ele esteja de acordo em compartilhar essas informações, o contorno do talhão dele, a localização. E a gente pega esse banco de dados, a gente processa essas informações e está buscando essa modelagem de recomendação. Certo. Qual é o produto que performa melhor em qual região, qual é o momento correto do plantio, qual que é o momento correto do manejo, seja de um inseticida, de um herbicida, de um biológico. Perfeito. Então a gente está caminhando exatamente para esse. Nós estamos já nesse momento de modelagem, de construção de algoritmos. Tá? Perfeito. Minha visão é que esse é um mudador de jogo. Tá? Ele vai mudar, junto com a questão da conectividade, a forma como a gente faz o agro. E isso tudo está em desenvolvimento já. Perfeitamente. Faz sentido, Fabi? A TI junto com o agro, de novo. né? Porque a tecnologia da informação, que é o Big Data, junto com as tecnologias agrícolas, né? É só para complementar, a gente sempre pensa que Big Data é aquela coisa que eu vejo numa fazenda, né, numa área, coisa grande, mas ela é trabalhada no agro hoje até em coisas pequenas, simples. Por exemplo, eu dou mentoria para uma startup que ela usa um mecanismo antigo que já existe, que é uma tecnologia física, para ver a maturação dos frutos. Que é uma tecnologia de apertar o fruto e ver, de acordo com a pressão que o equipamento exerce e com a reação do fruto, qual é o ponto de maturação que ele está. O que eles fizeram? Pegaram essa tecnologia e estão fazendo os algoritmos, estão calculando quais são as equações aí dos momentos da pressão. Então, usando o Big Data, toda essa informação e essa tecnologia digital, né? Porque aí vem o algoritmo, Big Data, vem o algoritmo e vem mais informação e agrega as duas coisas e tem uma resposta muito melhor, né? Uma precisão, uma eficiência muito melhor do que só o equipamento físico. Então, até num fruto, nós vamos ter o Big Data ali, até em pequenas, você acha que são pequenas coisas, nós vamos ter o Big Data e vamos usar essa informação para calcular os algoritmos e ser cada vez mais preciso, melhor. Perfeitamente. Outra coisa também que a gente não pode deixar de falar é assim, o acesso a essas inovações. Perfeito. Obviamente, toda inovação, uma hora ela deixa de ser inovação e ela chega ao mercado de forma um pouco mais acessível, claro. Mas vamos falar da inovação hoje, né? Com todo produtor, ou todas as pessoas estão ouvindo falar de certas tendências ou produtos novos que são muito recentes. Eu queria saber se atualmente a gente pode falar assim que isso que está chegando, a gente falou de drones, robôs, os biológicos, entre outras soluções que usam algoritmos, isso tem um custo. Então assim, quem a gente vê usando são grandes produtores, é geralmente esse pessoal, ou não, existem coisas que são muito de ponta, mas já nascem acessíveis, tem isso também? Como é que fica? Porque às vezes a gente fala sobre isso, mas quem é? É só o grande produtor? O pequeno tem que esperar um tempo até... passa por isso também no agro? Como é que é? Lucas,
É uma sinuca de bico, né? Parece. Imagina. Como que essa tecnologia toda vai chegar no pequeno? Ou como que o pequeno ou médio vai fazer sem essa tecnologia? Exatamente. Entendeu? Ele perde a competitividade, inclusive, Exato. né? E assim, tem muitas tecnologias super baratas, super acessíveis, né? Só que o que a gente vê, nós temos 5.200.000 agricultores no Brasil, né? 4 milhões, ou um pouco mais de 4 milhões, são médios e pequenos, bem pequenos. E eles vão ter que entrar nisso, porque para a gente conseguir superar o desafio de produzir alimentos para o mundo, eles vão ter que entrar mais nisso. Como que vai ser? Com tecnologia só física? Ou só com visita presencial? Que hoje a gente não consegue oferecer. É caro. Um carro indo lá, uma pessoa indo lá. Né? Nem no setor privado, nem o setor público conseguem oferecer isso para 4 milhões de propriedades rurais, de agricultores. Não tem plano safra que aguente isso, né? Esse volume, não tem. Se não for através do digital, como que nós vamos acessar esses agricultores, como nós vamos trazê-los para ainda aportar mais tecnologia neles, se não for através do digital? Eu não vejo outro caminho. Tem que ser através do digital. Certo. A diferença, eu acho que é como ele fica sabendo das coisas, como ele pode começar a adotar. Às vezes é só pegar na mão mesmo e mostrar um primeiro start precisa, né, de uma presença ali, de uma pessoa explicando. Mas depois daquilo, o agricultor vai, mesmo os pequenos. Perfeito. E eu não vejo outra solução que não seja através da digitalização. Perfeito. Eu gosto de dizer que o digital é democrático. Sim. Né? Então, assim, ele é para todos. É claro que se a gente olhar por um viés talvez de investimento, os grandes grupos, os grandes produtores, eles acessam antes, mas na minha visão, não é só uma questão do investimento, é uma questão estrutural. O grande grupo ou o grande produtor, ele já tem uma pessoa dedicada, especializada, que usa mais fácil. A adoção é mais fácil porque ele já está estruturado. O médio e o menor, talvez eles não tenham uma pessoa dedicada, o próprio produtor vai ter que absorver aquilo, ele vai ter que usar. Sim. E aí eu concordo com a Fabiane falando que assim, talvez o médio e o pequeno, eles precisem de um apoio. Talvez de uma cooperativa, talvez de um distribuidor, talvez dos nossos representantes comerciais, para que peguem junto com ele e mostrem o benefício. O pequeno e o médio produtor, eles querem tecnologia, eles estão usando tecnologia tanto quanto os grandes. Eles estão prontos, eles já usam. Eles querem, né? Eles querem, porque eles já entenderam que vai trazer mais retorno para eles. Vai melhorar a gestão das propriedades rurais, vai melhorar o posicionamento técnico, vai melhorar a produtividade ou a rentabilidade dele. Perfeito. Talvez seja só uma questão de como é que isso está chegando para eles. Talvez tenha um timing um pouquinho diferente, mas que ela é democrática e ela já está para todos, não tenho dúvidas. E dentro da Corteva a gente já fez essa validação. Nós tínhamos um produto que a gente levava ele para o cerrado, para os médios e para os grandes, e levávamos para o sul, para o bem pequeno produtor lá no interior do Rio Grande do Sul. Só que no Rio Grande do Sul ele ia junto com o nosso representante comercial e os dois usavam juntos, junto com uma cooperativa. Certo. E no acesso direto no cerrado, a gente ia junto com um representante comercial também, e aí ele adotava talvez um pouquinho mais rápido. Então ela é democrática. Perfeitamente. Uma última pergunta aqui. Eu não quero fazer propaganda do Clube Agro, mas eu só quero usar o Clube Agro como um exemplo, tá? Eu sempre falo assim que o Clube Agro ele é uma tecnologia também, uma tecnologia para consumo, né? E ele é uma tecnologia assim que ele pensando no produtor, ele é gratuita para o produtor, ajuda o produtor na sua produção ali, porque tem a questão da fidelização, que ajuda ele a ter um poder de compra maior. E ele é uma tecnologia que você baixa ali no aplicativo e cabe no bolso dele. Às vezes a gente fala das tecnologias como drones, robôs, aquelas grandes máquinas, né, que, claro, que ajudam muito, são muito importantes. E tem outras aplicações digitais como o Clube Agro, e só usando mesmo como um exemplo, vocês podem citar outras que vocês conhecem, claro. Até que eu gostaria que vocês citassem, tá? Mas que também podem ajudar o produtor, que não é aquele produtor que tem todo o dinheiro do mundo para fazer grandes investimentos às pessoas. E eu queria saber, assim, essas tecnologias que cabem no bolso dele, nos dois sentidos aí, de dinheiro e do celular também, elas são importantes para ter para levar ele à frente, para ele conseguir produzir melhor, ter mais conhecimento? Qual é a visão de vocês sobre esse tipo de tecnologia que não são as grandes máquinas, mas são esses aplicativos, as startups? O que vocês acham disso?
Na minha opinião é que super encaixa. A gente traz uma liberdade de escolha, né? Uma forma dele fazer um investimento na compra de um insumo, ganhar pontos e continuar investindo dentro do negócio dele. Sim. E está totalmente conectado com a inovação. Né? Então, na palma da mão, ele poder ter o aplicativo que ele consegue fazer a gestão dos pontos dele, do investimento dele, olhar os parceiros e conseguir tomar uma próxima escolha, né? Acaba sendo financeiramente interessante, junto com a tecnologia, propicia uma conexão. Então, na minha visão, Clube Agro hoje é uma ótima opção de adoção de tecnologia e de ganho, né, sobre o investimento. Perfeito. E para ele ficar sabendo de outras vantagens e tecnologias que vão estar ali também, né? Sim. Você vê que duas tecnologias, vamos dizer assim, que também são mais simples, são super adotadas pelos agricultores, é o WhatsApp e o YouTube. Perfeito. São coisas simples, né? Que para qualquer urbano, gente, né? E o que o agricultor faz com isso? Ele conserta a máquina com isso. Ele age mais rápido com isso. Já vi exemplos de agricultores que tiveram problema com a colheitadeira, passaram o zap para a sede, falaram, acho que o problema é aqui. Aí a sede pega lá um tutorial, manda para ele sobe, né, no morro para baixar ali, mas baixou, viu como é que foi lá, resolveu. Em 2, 3 horas ele voltou a operar a colheitadeira. Agora, Lucas, pensa isso numa dimensão a nível nacional ou mundial. Exato. Sabe? Coisa que sem essa tecnologia simples, ele levaria 2, 3 dias. Ou ia perder a colheita, ou pode começar a chover, atrapalhar. É perda de alimento, sabe? Perfeito. Sim. É um impacto que é não só na produção dele, na produtividade, mas é um impacto para frente na cadeia agroalimentar e que ele está evitando essa perda com tecnologia simples. Por isso que a gente pode falar, é uma sinuca de bico, vai para o digital, não vai adotar ou não vai. Mas se não for dessa forma, não tem como. Esses exemplos que eu dei são de pequenos agricultores. Eles adotam. Eles podem demorar mais para começar a adotar, mas depois que começou a adotar, é por esse caminho. E essas tecnologias que vão ajudar muito todos os tamanhos de agricultores. Perfeito. Ok. Gente, eu gostaria de agradecer... Quer falar mais alguma coisa? Não. Tá. Então, gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. A gente conversou aqui sobre tendências e inovações no agro. E eu falei aqui com a Fabiane Astolfo, que ela é consultora de inovação no agro. Muito obrigado pela sua presença, Fabiane. Obrigada, Lucas. E falei também aqui com o Humberto Vecchio, que ele é líder de agricultura digital na Corteva AgriScience. Muito obrigado pela presença. Lucas. Obrigado, Humberto. Parabéns. Obrigado para nós. Obrigado, gente. Fiquem ligados para mais um episódio do Clube AgroCast.